Alô, alô, turminha, alguma coisa assim? Acho que não tem um cara pra isso, né? Não me sinto seguro o suficiente pra fazer isso na frente da câmera. Ser humilhado assim. Acho que dá pra ligar aqui. Então, pessoal, agora a gente dá continuidade para a distribuição contínua. Então, quando a gente estava trabalhando aqui, a gente tinha uma distribuição discreta. As variáveis eram medidas de forma discreta. O que é discreta? Os valores que a variável pode assumir são valores inteiros, menos 2, menos 40, 2, 3. E entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, o 50 e o 51, não existe resultado possível. Tá? Isso é uma variável discreta. E aí segue a distribuição discreta. Agora a gente vai olhar distribuições contínuas de probabilidade. A distribuição contínua de probabilidade é quando você está estudando uma variável aleatória contínua. Tá? O que é uma variável aleatória contínua? Que agora o resultado da variável não necessariamente é um único valor, mas ele pode assumir infinitos valores dentro de um intervalo. Tá? Então é como se eu falasse assim, vou medir o tempo para essas lâmpadas queimarem. Qual que é a possibilidade de resultados? Olha, é de 0 tempo, vamos pôr que seja em milésimo de segundo. 0 milésimo de segundo até infinitos milésimos de segundo. Qualquer um desses valores é possível da variável, né, do resultado da lâmpada assumir. Então eu não trabalho mais com probabilidade de 1, probabilidade de 2, probabilidade de 3. Eu trabalho com um intervalo. Probabilidade de x ser maior do que 1, ser menor do que 10 horas. Eu trabalho com um intervalo porque você tem infinitos valores possíveis. Tá? E aí ele é calculado por uma função densidade de probabilidade. Por que ela é chamada de densidade? Porque essa função probabilidade aqui, esse tipo de variável aqui, ela é uma variável contínua. Então você não calcula mais no ponto, você calcula ela no intervalo. Então vamos por que aqui você tem um resultado de x e aqui a probabilidade de x. Aí você tem uma variável que você mediu e segue essa distribuição de probabilidade. Você quer saber o resultado do valor estar entre esse x e esse x mais 3. Então, como que esse resultado pode assumir? Como que eu calculo a probabilidade? Ele pode assumir qualquer um desses valores aqui. Então eu vou olhar a área desse espaço aqui. Eu vou calcular a probabilidade desse cara em relação à área que esse espaço está ocupando. Por isso que ela é densidade, é o quanto aquilo ali está ocupado de dados, o quanto aquilo ali está denso de dados. Tá? E aí entra essa informação. Como que eu calculo a probabilidade de uma variável contínua? Eu calculo através da área do espaço que ele está ocupando. Se eu quero a variável entre esse x e x mais 3, eu calculo a área aqui. Tá? Na distribuição discreta, eu tinha uma função de probabilidade que eu colocava o valor de x e ele me dava o resultado da probabilidade. Discreta que a gente fez anteriormente. Isso, que é discreta. Agora, na contínua, o resultado da probabilidade, ele é um intervalo. Então, eu calculo a área. Eu não ponho mais o valor de x lá e ele vai dar isso. Por que ele não vai funcionar assim? Você tem uma reta. Né? Vamos pôr aqui que isso aqui você tem uma reta. Né? Essa reta tem infinitos pontos possíveis. Qual que é a probabilidade de você pegar um único ponto numa reta? Se ele é infinitos pontos possíveis, é 1 sobre infinito. Isso é uma indeterminação, que é uma probabilidade zero. Então, a probabilidade do ponto na reta, qual que é a probabilidade de x, vamos por assim? Eu estou olhando o tempo de queimar uma lâmpada. Ela pode assumir de 0 milésimo de segundo até 1 milhão de milésimos de segundo. Qual que é a probabilidade de uma lâmpada assumir o valor 0,2345973 milésimos de segundo? Percebam que ele vai ser infinito. Então, vai ser uma probabilidade zero. Então, eu não calculo mais a probabilidade olhando o valor. Eu falo, qual que é a probabilidade da lâmpada queimar entre 1 milésimo de segundo e 3 milésimos de segundo? E aí, com isso, eu vejo a área que essa reta é dada pela função. Tá? E aí, como que eu calculo a área? Vocês aprenderam lá no ensino médio a como calcular a área. Né? Se isso aqui, vamos facilitar um pouco a vida.
Se isso aqui não tivesse essa curva, fosse isso aqui, fosse um caso assim, como que eu calculo a área? Você olha isso aqui e você fala, opa, isso aqui é um retângulo. Calculo a área do retângulo. Calculo essa medida e vejo esse espaço. Tá? Esse é um jeito geométrico de calcular essa área, você identificar esses padrões. Um outro jeito analítico de resolver isso é vocês aprenderam isso em cálculo. É você pegar a função e achar a integral dessa função. Então eu faço a integral dessa função em relação ao x, em relação ao x3. Integro a função partindo do x até o x3 e vejo qual que é a área que ela está te dando, qual que é o resultado que ela está te dando. Tá? Então como que eu calculo probabilidade de uma função contínua? Eu calculo a área entre os valores. Um jeito de calcular a área entre os valores é integrando a função entre os valores. Tá? Aí a gente vai entrar na distribuição normal, ou gaussiana, ou de sino de probabilidade. Tá? Esse é um caso de uma possível distribuição contínua de probabilidade. Tá? A distribuição normal, ela foi escrita por um cara, descrita matematicamente por um cara chamado Friedrich Gauss. Já ouviram? Sim. Esse cara, ele fazia experimentos físicos. E ele começou a perceber que quando ele fazia experimentos físicos, de física mesmo, né, de medição, as medições, ela tinha um erro, né? O cara media e tinha um valor, e esse valor tinha um erro associado naquela medição. Pode ser um erro pela mensuração, pela tensão, pelo registro, mas tinha um erro. Quando ele começou a colocar esses erros em um gráfico, esse gráfico apresentou essa distribuição, né? Onde você tinha os pontos aqui e ele chegava a ter essa cara aqui. Sem erros. Infinitos erros, muitos erros, muitos erros. Cada pontinho desse era um erro e você olhava e tinha isso. Aí ele descreveu matematicamente essa função, né, esse resultado, o desenho dessa curva, por essa função. É a função de 1 sobre sigma, que é o desvio padrão, vezes 2 raiz de π, que multiplica o E de Euler elevado a menos x menos a média elevado ao quadrado, dividido por 2 sigma quadrado, que é a variância. Então, se você percebe que uns dados têm distribuição normal, ele segue essa função e tem essa característica de curva aqui, essa característica de desenho num gráfico. Tá? Então, se eu fosse calcular a probabilidade nesses caras aqui, como que eu calcularia? Você vai pegar um ponto que você quer, vou por aqui, ia pegar outro ponto que você quer, ia calcular essa área desse cara aqui. Só que aí tem um problema. Essa função não tem integral analítica. Ela não tem como você calcular, olhar essa função e fazer uma integral dela. Tá? Então fica um problema, porque toda vez que você fosse trabalhar com uns dados que tem distribuição normal, você teria que pegar cada dado e pôr aqui e calcular a sua probabilidade e fazer esse desenho. Tá? Então, imagine que num tempo atrás, que eu não sei se vocês conseguem acreditar, mas não tinham computadores. O cara tinha que fazer isso na mão, né? Era muito mais complicado. Então o que eles foram fazer para não ter esse problema? Olha, vamos pegar essa distribuição e vamos padronizar ela, tá? Que a gente vai entrar daqui a pouco lá. E aí entra a boa notícia. Então, se você não vai precisar calcular a área da distribuição normal, você tem que saber que é através da área que se calcula. Mas, matematicamente, a gente já tem essa área calculada numa distribuição padrão, e aí você só vai ter que fazer essa transcrição da distribuição que eu quero para a distribuição padrão. E aí vai ver esse espaço, tá? Então vai ser mais tranquilo aí. Por que essa distribuição ela é tão importante? Que é assim, o nosso curso todo, ele veio construindo de probabilidade, vocês aprendem a calcular probabilidade, distribuições discretas, esperança, variância e distribuição contínua para vocês conseguirem dominar essa distribuição aqui, tá? Então, o objetivo específico de tudo que a gente chegou até agora é, teoricamente, vocês dominarem a distribuição normal. Porque da distribuição normal a gente vai poder dar o salto de inferência, que é fazer uma coleta de dados de uma amostra e essa amostra eu dizer para a minha população, por causa das características dessa distribuição. Essa distribuição, quando o Gauss estudou ela,
ele estudou medindo os erros de mensurações da física. Só que como ele fez essa descrição, ele começou a estudar outras coisas. Você vai pegar medidas naturais, quantidade de folhas numa árvore, distribuição de peso de madeira, quanto de gasolina você gasta para vir aqui, quanto tempo você gasta para vir aqui. Praticamente todas as medidas naturais que tem a ver da natureza, se você medi-las, ele vai seguir essa distribuição, tá? Então, praticamente tudo que a gente for medir, que seja uma coisa natural, né, que não seja alguma coisa fabricada, vamos pôr assim, distribuição de dinheiro, por exemplo, provavelmente isso não vai seguir a distribuição normal, porque você tem algumas grandes concentrações. Mas se vocês forem pegar a altura de vocês, o peso de vocês, o tempo de estudo de vocês, sabe, o tempo que vocês gastam para chegar aqui, a quantidade de comida que vocês comem, tudo isso vai seguir a distribuição normal. Se ele não seguir a distribuição normal, a gente pode aproximar para a distribuição normal ou fazer matematicamente com que ela se aproxime da distribuição normal. Então vai ser muito raro vocês, na prática de vocês, ter que utilizar outra distribuição que não seja a distribuição normal. Até porque se ele seguir outra distribuição, você aproxima para a distribuição normal, tá? E aí, outra coisa interessante que é a gente vai falar isso depois para frente, mas já vou adiantar aqui. Quando você fizer amostras, a distribuição das amostras vai seguir uma distribuição normal. Então, um exemplo aqui. A gente está falando sobre política agora. Se vocês olharem todas as pesquisas eleitorais sérias, né, que foram feitas de forma idônea, que não foi manipulada dados, você vai pegar essas proporções e se você olhar todas elas e colocar num gráfico, ela vai seguir essa distribuição. Porque cada uma dessas amostras é uma média do grupo que você está olhando, tá? Então o que eu estou falando aqui? Se eu pegar vocês todos e medir a altura de vocês, provavelmente ela vai seguir essa distribuição. Mas vamos supor que a gente olhe a renda de vocês, e a renda de vocês não siga essa distribuição. Vamos supor que ela siga uma distribuição... Depois eu vou entrar mais detalhadamente na matéria quando ela adiantar, mas só para dar um exemplo. Vamos supor que a renda de vocês segue uma distribuição assim, tá? Eu vou lá, pego um grupo de vocês, falo qual que é a renda de vocês três, faço a média. Qual que é a renda daquele grupo lá? Faço a média. Qual que é o grupo? Quando eu fizer isso várias vezes, apesar de sair dessa distribuição, a média disso aí, ela vai seguir a distribuição normal, tá? Então é isso que nos permite fazer a parte de inferência. Apesar dos vários erros. Porque o erro ele está dentro da relação aqui, a gente vai construir depois do intervalo. Mas se você olhar as médias, você vai ver que muitos vão estar centrados no valor e vão ter valores discrepantes. E isso acontece por causa daquele cálculo de probabilidade lá. Qual que é a probabilidade disso acontecer naquela distribuição? Conforme você for fazendo isso, você vai ver que ele vai centrar em um valor, tá? Então, por isso que essa distribuição é importante, porque praticamente tudo segue essa distribuição, as amostras seguem a distribuição normal, tá? E ela tem características extremamente importantes, que é o que a gente vai ver agora. Quando você entende isso, você vai falar assim, olha, essa distribuição vocês têm que dominar as suas características praticamente de cabeça, entender o que ela significa e como ela funciona. Características importantes. X, isso aqui quer dizer, X é um tio, segue distribuição normal. Com parâmetros, ou seja, com informações da minha população, média, mi e variância, tá? Então eu estou falando que para qualquer conjunto de distribuição populacional de dados, eu preciso de duas informações desse grupo, a média e a variância. Se eu tiver a média e a variância do grupo, eu consigo desenhar a sua distribuição. É só essas duas informações que eu preciso, tá? O que isso vai dizer? O que isso vai mostrar? Vou colocar para vocês aqui um gráfico que talvez ajude. Então a normal é a que tem menos erro, né? Não tem a ver com erro, tem a ver com distribuição, como os dados estão apresentados. Mais bem distribuído que os outros. Não, ela segue essa distribuição, é isso. Ela segue essa distribuição, não tem nada a ver com erro, não tem nada a ver com... Porque o erro é uma coisa analítica, né? O que é errado, o que é erro, entendeu?
Então, se você for querer acertar uma medida, que é a parte inferencial, quando você olhar essa medida e tentar chutar ela através de amostras, essas amostras vão aproximar para esse valor pela distribuição normal. Então você tem erros associados com a medida. O legal é mostrar uma média. O legal é mostrar uma moda, né? Normal vai mostrar uma distribuição. O topo dela vai ser a moda. Isso, aí sim. A gente vai entrar nessas características aqui. Ó, isso aqui é uma coisa interessante. Dá para ver isso? Tudo normal. Oh, cara. Vou apagar um pouquinho a luz ali que eu acho que vai ajudar vocês. Vou virar para cá também. Pronto. Ó, isso aqui são curvas normais de populações diferentes, tá? O que são as populações? É o grupo como um todo que eu estou olhando, o conjunto de dados. Não sei do que é, mas ele tem algumas informações aqui, ó. Essa azulzinha aqui, ó, ela tem uma média, um I igual a 0. Então, essa média, ela mostra o ponto central da distribuição, aonde a distribuição está centrada. Ela está distribuída em volta dela. Então, olha só, está no ponto 0 aqui. E tem uma variância de 0,2. Então, esses dados estão distribuídos em volta da média por uma medida de 0,2 ao quadrado. Então, essa medida de 0,2 dá o quanto esses dados estão distribuídos em volta dessa média. Vamos pôr essa vermelhinha, vamos olhar essa vermelhinha. Ela também tem a média 0, então olha só, ela também está centrada na média 0, só que a medida de dispersão, a variância dele é 1. Então, olha o que acontece, os dados estão mais espalhados em relação à média, apesar de ela estar centrada no mesmo ponto. Vamos olhar essa aqui, ó, que eu não sei que cor que é isso. Laranja. Também tem a média 0, também está centrada no 0, e ela tem uma medida de variação de 5 unidades ao quadrado. Então, olha como ela está dispersa. Todas essas estão seguindo a distribuição normal, só que com os dois parâmetros. Os parâmetros de média dessas três são iguais, ó, estão centrados, mas a medida de dispersão delas são diferentes. Isso dá essa concentração da curva. Olha essa medida aqui, essa outra cor, qual? Verde. Então eu tenho uma média de -2. O que aconteceu? Ela não está mais centrada no 0, ela está centrada no -2. Então isso deslocou a curva para o ponto do -2. E a medida de variação dela é de 0,5. Então dá essa medida aqui. Então essas duas características, a média vai dar a característica onde ela está centrada, e a variabilidade ou a variância, em relação ao seu desvio padrão, vai dar o quanto ela está espalhada ou concentrada em relação a essa média, tá? Então, com essas duas informações aí, você consegue desenhar as curvas, você consegue desenhar curvas normais, como é esse exemplo aí. Tá? Vou pegar essa outra aqui. Esses dois parâmetros que eu preciso para fazer um desenho de uma distribuição normal. E aí vocês perceberam as características que ela vai ter de acordo com cada parâmetro. Tem outras coisas importantes, outras características importantes que vocês têm que dominar. Quais são elas? Na distribuição normal, a média é igual à moda, que é igual à mediana. O que são essas medidas? Isso que a gente vai entrar semana que vem, que é como que eu calculo essas medidas, tá? Eu vou explicar depois mais detalhadamente, mas de forma geral, a média, vocês sabem o que é somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. A moda é o valor que mais se repete na distribuição, então o valor que mais se repete na distribuição é a moda. E a mediana é o valor que divide em 50% dos dados. Então a minha mediana diz que se eu tenho um valor, 50% dos valores são maiores do que ele e 50% são menores do que ele. Vamos usar um exemplo aí.
Eu peguei a sala de vocês e a altura média, somei cada altura de cada um e dividi pela quantidade de alunos. Deu uma altura média de 1,75, tá? Aí eu sei que, não preciso, vamos pôr que eu sei que isso segue uma distribuição normal, tá? Então, se eu sei que segue uma distribuição normal, a média de vocês de 1,75 vai ser igual à mediana. Isso está falando o quê? Que se eu pegar 1,75 e contar quantos alunos tem mais do que 1,75, vamos pôr que tenham 20 alunos com mais de 1,75. Também vão ter 20 alunos com menos de 1,75. A quantidade de alunos menores do que a mediana é igual à quantidade de alunos maiores do que a mediana. E como a média é igual à mediana nessa situação, como eu fiz a média, eu sei isso aí, tá? Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque ela dá uma característica para a distribuição normal de a média é o valor que mais aparece na distribuição e é o valor que divide a distribuição no meio. Isso dá uma característica para ela que ela é simétrica em relação a essa média. Se você pegar a distribuição normal e dividir ela pela média, as probabilidades de um lado vão ser 50% e do outro lado 50%. Tá? Ela vai ser espelhada, ela vai ser simétrica em relação a esse valor. Isso é uma característica extremamente importante. Tá? E aí, por que isso é interessante a distribuição normal? Porque isso aqui, ó, ela tem essa possibilidade. Se você olhar isso aqui, você tem uma distribuição normal com os parâmetros μ e desvio padrão sigma. Você construir um intervalo, se você construir um intervalo entre pegar o valor da média e tirar o desvio padrão menos um valor de sigma e pegar a média e somar o valor de sigma, esse intervalo de valores, esse intervalo aqui, ó, vai ter 68,3% dos dados. Ou seja, a probabilidade de você pegar um número e ele estar entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão é de 68,3% dos dados. Tá? O que está falando? Vamos usar o exemplo da altura. Eu peguei a altura de vocês e descobri que a média é 1,75. Calculei cada uma de vocês menos a média, levei o quadrado, fiz o somatório disso, deu 25 centímetros ao quadrado. O que é 25 centímetros ao quadrado? É a minha variância. 25 centímetros ao quadrado não tem muito sentido. Então o que eu faço? Tiro a raiz dessa variância. Quando eu tiro a raiz dessa variância, eu tenho o sigma, que é o desvio padrão. Então o que o desvio padrão na distribuição de vocês é? Era 25. O quadrado, se eu tiro a raiz de 25, 5. Então o desvio padrão da turma seria 5 centímetros. Então, se eu pego a altura de vocês, 1,75, menos 5 centímetros, 1,70, e mais 5 centímetros, 1,80, entre 1,70 e 1,80, eu tenho 68% dos dados. Então, se eu falar assim, olha, qual que é a probabilidade de eu pegar um aluno e ele ter 1,73? Ou seja, ele estar entre 1,60 e 1,80, 1,70 e 1,80. É aproximadamente 68%. Percebam que isso não depende do que você está estudando, só depende que ele siga a distribuição normal e que eu tenha a informação da média e do desvio padrão. Tá? Se eu construir um intervalo com menos 2 desvios padrões e mais 2 desvios padrões, eu tenho o resultado aqui, aí contando isso aqui tudo, eu tenho o resultado de 95,4% dos resultados. Então, se eu falar assim, qual que é a probabilidade de eu pegar um aluno e a altura desse aluno está entre 1,75, se eu tirar 5, 1,70, se eu tirar mais 5, 1,65, então qual que é a probabilidade de eu pegar um aluno entre 1,65 e 1,75 mais 5 mais 5, 1,85. Então, a probabilidade de um aluno entre 1,65 e 1,85 é de 95,4%. Tá? E aí, por fim, se eu pegar e estender mais um pouco e falar, construir um intervalo entre menos 3 desvios padrões e mais 3 desvios padrões, tudo isso aqui
vai ter uma probabilidade, você somar tudo, verificar aqui, vai ter uma probabilidade de 99,7% dos dados. Então, 99,7% dos dados na distribuição normal estão entre 3 desvios padrões para menos, 3 desvios padrões para mais. Tá? E aí você vai falar assim, quando que eu vou chegar a 100%? Nessa situação, nunca. Essa distribuição ela é assintótica. O que quer dizer? Que ela é assintótica no eixo de x, ela nunca vai tocar. Então ela vai se derramando. Ah, se você construir um intervalo com 4 desvios padrões, isso aqui vai subir para 99,8 alguma coisa, mas nunca vai chegar a 100. Então olha só, com 3 desvios padrões para menos, 3 desvios padrões para mais, você já tem 99,7% dos dados. A chance dos dados estarem fora disso é o restante disso, 0,3%, é muito pequeno. Muito suave não chegar a 100%. Hã? Muito estranho. É. Exato. Então, você chega a ter muitos dados apenas com essa informação, tá? E essa informação, ela independe da distribuição. Vocês viram lá que a gente tinha uma distribuição assim. E vocês viram que eu tinha uma distribuição assim. As duas distribuições têm essa informação. Só que a diferença é que essa aqui vai ter uma média aqui e um desvio padrão aqui. Aqui, nessa distribuição mais fininha, vão estar 68% dos dados. O intervalo vai ser menor. Se você pega uma distribuição com uma variância igual àquela outra, igual essa aqui, você vai ter a mesma coisa. A diferença é que a média vai estar aqui e a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão vai estar aqui. Mas aqui também vai ter 68% dos dados. Né? Você vai ter um intervalo maior porque elas estão mais espalhadas em relação à média. Mas você continua com a mesma relação desvio padrão e probabilidade. Tá? Por isso que essa distribuição é importante, porque você tendo duas informações, você consegue construir um intervalo com uma quantidade de probabilidade bastante, uma probabilidade bem grande, tá? E aí entramos agora na parte da conta, tá? Então, como que eu calculo a probabilidade da distribuição normal? Já falei para vocês que a normal não tem integral, então eu não tenho como calcular isso. Então, o que fizeram tempos atrás? Construir uma tabela de probabilidades de uma distribuição normal padrão. O que é a distribuição normal padrão? A gente chama ela de Z, então Z segue uma distribuição normal que tem os parâmetros média igual a 0 e variância igual a 1. Tá? Então, a minha distribuição padrão normal tem uma média de 0 e uma variância de 1. Tá? Isso permite você calcular a probabilidade nessa distribuição. Agora, quando você está calculando a probabilidade em outras distribuições, você pode pegar essa outra distribuição e transformar ela, transcrever ela para esses parâmetros. Como que eu transformo uma distribuição com parâmetros diferentes nessa distribuição? Eu pego os valores e tiro a média e divido pelo desvio padrão. Tá? Vamos usar o exemplo que eu falei da altura de vocês. Então eu tenho uma informação, eu tenho um dado que a altura de vocês segue o desvio padrão. Ficou meio apertadinho ali, né? Ficou mais pra cá. Vou mais aqui. Eu tenho a informação de que a altura de vocês segue a distribuição normal com parâmetro 1,75 e variância 5 ao quadrado. Então, eu não sei como calcular a probabilidade nessa distribuição, mas eu transformo essa nessa. Como que eu transformo? Eu pego o valor que eu quero estudar e tiro a média. Então eu pego o valor que eu quero estudar. Vamos supor que eu quero saber a probabilidade de uma pessoa ter menos de 1,90. Eu vou pegar 1,90, vou tirar a média da distribuição, 1,75, e vou dividir pelo desvio padrão, pelo 5. Quando eu fizer essa conta vai me dar o resultado desse valor nessa distribuição, e aí eu olho nessa distribuição, tá? Vamos agora, a gente vai fazer alguns exercícios agora para vocês pegarem isso aí, o que eu quero dizer, o que significa, tá? Tem alguma dúvida, alguma coisa aí? Não?
Vamos treinar vocês para fazer isso aqui, tá? Não é uma coisa muito complicada, no começo pode ser um pouco chato, mas é aprender a ler tabelas e fazer conta. Daqui a pouco a coisa fica um pouco mais natural. Deixa eu apertar o meu pause aqui.